Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graça e a paz. Amém. Paz de Deus. Amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos felizes, alegres. Primeiro, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor a esse trino Deus que nos concedeu a graça de poder estar vendo a sua noiva, vendo a igreja, mais uma oportunidade, uma segunda chance. Eu agradeço a Deus pela vida, porque só tenho 5 meses e meio que eu só fiz 2 pontes e uma mamária, com 95% do infarto fulminante, sobrando para mim 5% só. Mas hoje eu estou aqui para poder transmitir à igreja que esse Deus é o Deus transcendental. Ele é um Deus ontem, hoje e eternamente. Para não tomar muito tempo, porque me é dado a oportunidade para alimentar a igreja e conscientizar a igreja a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Livro de Efésios 3:8, mas antes eu quero que coloque na tela para mim Atos 9:4. Atos 9, versículo 4. Depois nós vamos para Efésios 3:8, ok? Estaremos falando e representando hoje missões. Estaremos falando a respeito sobre uma igreja produtiva, uma igreja que cresce, um chamado com propósito. Eu vou apenas deixar a igreja ler para mim, Atos 9:4, 1, 2, 3. Agora Efésios 3:8. Podeis sentar em nome de Jesus. Amados, vocês sabem que eu sou um preleitor, um missionário, um itinerante da obra de Deus. Eu sempre procuro transmitir pregando e ensinando a igreja. Tive algumas vezes aqui, assim, começo de ano, e Deus tem abençoado com uma mensagem de estudo que abençoou a igreja, e eu creio assim. Hoje eu quero transmitir à igreja uma mensagem, mas que faz parte da minha vida, o que eu vivo, o que eu prego, está cravado em mim. O que eu passei está cravado em mim, a palavra. Quem é Deus para você? Quem é o nosso Deus? E o nosso irmão estava falando a respeito sobre Deus aqui, trazendo uma palavra. O nosso pastor Josué, quando ele estava falando a respeito de Deus, o trabalhar de Deus, me veio à memória, Deus é um ser igogueta. O que é uma palavra igogueta? Não tem no dicionário, porque nosso Deus não é Deus de dicionário.
Nosso Deus não se explica, Ele através de dicionário. Então esta palavra no dicionário, você não vai encontrar ela, você vai encontrar uma outra explicação. Mas a palavra igogeta quer dizer inexplicável. Inexplicável, palavra fora do dicionário. Por quê? Porque Deus é um Deus, Ele é um ser misterioso, difícil de compreensão, ou algo que se consegue entender, que foge à lógica da razão humana. Não tem como você explicar Deus. Deus é mistério. E mistério não se explica. E mistério que não se explica não entra no dicionário. Logo, Deus é incompreensível, inconcebível, enigmático, misterioso, indecifrável, inacreditável. Simplesmente Ele é o eu sou que sou e acabou. Foi o que Ele disse isto para Moisés. Eu sou o que sou. Não tem explicação, não tem que me se explicar quem é que te enviou. Não tem o que falar para ele, dizer que Deus é esse. Eu sou o que sou, o que vou te usar e acabou. Esse é o Deus que nós servimos. Eu tenho muitas explicações para relatar à igreja a respeito de Deus. Geralmente, quando eu dou um estudo bíblico, quem é Deus, eu entro explicando Deus antes de Gênesis, e depois eu explico Deus depois do Apocalipse, quem é Deus, e como se prova a existência de Deus. Então Deus, Ele é uma pessoa magnífica, majestosa, e tudo que é majestoso, você tem que se curvar, que Ele é o único majestoso que merece a sua adoração. E como se fala a respeito sobre missões, a chamada de Deus? Vocês são cientes e sabedor o que aconteceu comigo. Há 5 meses e meio atrás, eu sofri um infarto. Esse infarto se deu num domingo, depois do almoço, e eu tinha que pregar à noite, estar num culto, mas eu fui impedido desse infarto. Esse infarto, ele foi tão forte, que quando eu cheguei no Hospital Sapopemba, que é um hospital gigante, alto, grandão, um prédio, que vocês conhecem ele, já logo em seguida, chegando lá, a dor era tão forte, mas tão forte, que os médicos ficam admirados de eu não estar desmaiado, de não ter sujado a roupa, vamos dizer assim, porque o infarto era uma dor terrível, eu vou dizer para vocês, é a dor da morte, da partida para a eternidade, de tão forte que é. Chegando lá, eles me deram para mim morfina, para poder, bem forte, para tirar a dor. Aí depois, em seguida, eles me deram 2 injeções na barriga, para que o sangue não pudesse coagular. A minha esposa entrando em pânico, meus filhos tudo em pânico, e eu preocupado com a igreja. Minha preocupação é a igreja, minha preocupação é a palavra de Deus, minha preocupação é eu estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Essa era a minha maior preocupação. Pois bem, vamos continuar dentro da palavra, porque a palavra tem primazia, e eu vou aos picados, contando o ocorrido dentro desta palavra. Primeiro, o texto afirma aqui que nós lemos, afirma que Deus anunciou o Evangelho. Deus foi o primeiro missionário a trazer as boas novas. Isto aconteceu em Gênesis 3,15. Deus evangelizou primeiro Adão. Ele chegou para Adão, ele evangelizando Adão, porque Adão estava preocupado. Porque o ser humano, assim que peca, a primeira coisa que o ser humano
pensa, ele fica preocupado com o pecado que ele cometeu, com o erro que ele cometeu. Aí já vem a preocupação, e Adão estava preocupado. Aí Deus chega e chama Adão e evangeliza Adão em Gênesis 3,15. Ele fala assim, que a respeito da mulher, ele fala da semente da mulher, ele está falando do nascimento de Jesus, ele está falando do que viria, da promessa que ele está fazendo para recuperar o ser humano, que vocês vão ver lá em Gênesis 3,15, o que está escrito lá, põe aí, 3,15, o que diz aí? Que ele colocará inimizade entre a mulher, entendeu? Olha lá, e a sua semente te ferirá a cabeça e tu as ferirás o calcanhar. Então aí Deus já começa evangelizando ali Adão. Mas Deus, ele ali fez uma promessa. Da promessa de Adão agora, deixa eu ver uma coisa para vocês. Deus continua evangelizando, porque o primeiro missionário foi o pai. Mas o pai, ele continua evangelizando. Quem ele vai evangelizar agora? Ele precisava criar um plano de salvação para trazer para a humanidade. Mas para ele trazer o plano de salvação para a humanidade, ele primeiro precisava criar uma nação, para poder ele se revelar através dessa nação, que ele era o único Deus, que ele era o único Senhor, que ele era o único Salvador da raça humana. Então o primeiro missionário, ele começa a evangelizar quem? Ele começa a evangelizar Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. Ora, Abraão não conhecia Deus, terra idólatra. Uma terra, seu pai era fabricante de ídolo. Como é que pode ser uma coisa dessa? Então Deus, ele evangeliza Abraão, e chega em Abraão e faz uma promessa para Abraão, evangelizando Abraão. E Abraão sai então pela fé e começa, entendeu, a ir. O interesse de Deus é alcançar todos os povos através do evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Então as boas novas é anunciada primeiro pelo Pai. Só que aí vai passando o tempo, vai acontecendo, entendeu? E Deus vai dando missão para cada um. Missão. O que é missão? Uma missão. Missão, olha só, refere-se a uma tarefa ou incumbência importante, de obrigação ou propósito. Isso é uma missão. O pastor Josafá chega em mim e fala assim: pastor Reinaldo, eu vou te dar uma missão. Você vai para Barra Funda e você vai me representar. Você vai chegar lá, você vai na igreja do pastor Josué e vai me representar. Entendeu? Natson, você vai me representar na Brasil para Cristo e ir lá, entendeu? E dar o endereço. Então ele está dando uma missão. E a missão é isso aí. Então nós temos que olhar, entendeu? O lado, missão. Nós temos a missão matéria e nós temos a missão espiritual. Missão secular e espiritual. O Jairo, ele tem uma missão, e a missão dele é cuidar de quem? Da casa, mas da casa ele tem que sair e fazer o teu trabalho, é uma missão. Então, cada um tem uma missão, só que Deus designou missão espiritual para certas pessoas, para cumprimento da sua palavra, para que nós hoje pudéssemos estar aqui para glorificar e adorar seu nome. Então veja bem, então aí tua missão é isso aí. O que é um missionário? Missionário é um porta-voz da mensagem dada por quem o designou, levar o evangelho da salvação. Agora aqui eu quero entrar aqui. Nós temos dois tipos de missionários. Nós temos dois tipos de missionário na obra. Nós temos o motivado e nós temos o transformado. Existe uma diferença muito grande, igreja, aí. Geralmente, quando eu estou em conferência missionária, eu procuro mostrar os dois lados da moeda. Eu mostro, entendeu? O que é ser um missionário transformado e um missionário
motivado. Então eu peguei um trecho, uma parte deste estudo, para trazer à igreja e dizer à igreja como é que se tem uma igreja produtiva, missionária, que cresce e que está dentro da vontade divina. Nós temos 2/3 do livro de Atos dos Apóstolos, igreja, que é dedicado ao relato da vida e dos labores de Paulo. Nós conhecemos 10% da Bíblia, graças ao apóstolo Paulo, que nos revelou grandes mistérios. Se não fosse Paulo revelar os mistérios da Bíblia e revelar algumas coisas para nós e trazer para nós, nos dias de hoje, nós teríamos somente os 4 evangelhos, que seriam o suficiente para nós hoje também. Mas Deus queria revelar os mistérios lá de trás, lá do Velho Testamento, trazendo para hoje o que representava lá e o que é hoje, o que nos levará para a eternidade. E Deus usou o apóstolo Paulo para que nós pudéssemos entender a sua palavra através da revelação do Espírito Santo. Atos 9:4, Saulo, motivado, igreja, a perseguir, montado em cima de um cavalo, a muitos, entendeu? Assim, veja bem, a perseguição da igreja com o Saulo, entendeu? Saulo é uma pessoa poliglota, é uma pessoa estudada, pessoa letrada, uma pessoa, ele também estudou, ele segundo os teólogos afirmam que ele era um excelente advogado. Paulo era letrado, Paulo tinha um conhecimento muito profundo da Torá, do Velho Testamento, da lei e os profetas. Paulo, ele era mestre. Porém, aí aqui que entra um porém. Paulo, ele se encantou tanto, que ele era motivado, pensando que está fazendo a obra de Deus, pensando que está fazendo a coisa certa, na sua inocência, olhando para o Velho Testamento, que ele conhecia a lei e os profetas, que ele conhecia tudo lá do Velho. Paulo era uma pessoa muito inteligente demais, o seu QI era um QI avançado, ele não era uma pessoa comum. Só que ele estava motivado, e Jesus veio para poder tirar essa motivação de Paulo, aparecendo para ele, para que ele pudesse ser transformado, porque o motivado não consegue transformar ninguém, mas o transformado consegue motivar multidões para poder fazer a coisa certa. Eu costumo dizer o seguinte: quem foge de Deus, cai no fracasso e cai no cansaço. Quem corre para Deus, encontra-se descanso e transformação, refrigério. Mas quem corre com Deus, alcança vitória e realiza o seu propósito. As tensões constantes acabam acostumando a todos. Então é necessário que você seja transformado e não motivado. Eu não vou ao culto pela motivação do culto, porque será pastor Josué que vai pregar, pastor Reinaldo que vai pregar, Gesião Gomes que vai pregar, Napoleão Fogão que vai pregar, homens eminentes que irão pregar. Não, eu não vou motivado para ouvi-los, eu vou transformado, porque eu estou indo para adorar aquele que deu a vida por mim.
Quando eu penso assim, eu estou indo para adorar a Deus, então o culto é diferente. Porque não existe super-homem, não existe super-pastor, não existe super-pregador, não existe super-cantor, não existe super-cantora. Existe sim uma inspiração divina, que naquele momento Deus pode te usar. E através da inspiração, Deus te usando, multidões podem ser transformadas. Há muita gente hoje como o Saulo, em cima do cavalo. Ele, motivado, monta no cavalo com a carta do sumo sacerdote para correr atrás dos cristãos, para poder ir levá-los para a matança, para ser apedrejado, crucificado, levado para a arena, para fazer barbaridades. Ele está em cima do seu cavalo, indo para a cidade de Damasco para poder atacar. De repente, igreja, veja bem, muita gente hoje sentada em cima do cavalo, motivado, pensando que está adorando a Deus, pensando que está fazendo a vontade de Deus, pensando que é obra de Deus, porque ele está na igreja sempre, porque ele dá dízimo, porque ele dá oferta, porque ele, entendeu? Ele é o bambambam. Se ele não estiver na igreja, a igreja cai. Se ele sair, a igreja já era. Tem muita gente em cima do cavalo. Irmãos, muita gente em cima do seu orgulho, conhecimento próprio, status, justiça própria. Mas eu quero te dizer para você, e para você que pode me ouvir através da internet, desça do cavalo, você não é ninguém. Desça do cavalo, porque se você não estiver inspirado para pregar, inspirado para cantar, pode ser a melhor mensagem, pode ser o melhor louvor, se você não tiver unção na hora, não acontece nada. Eu posso ter o dom de cantar, mas eu tenho que cantar inspirado na hora que eu for cantar, porque eu estou cantando para Deus e não para a multidão. Eu tenho que pregar como se eu estivesse pregando, entendeu? Para uma grande multidão de pessoas ímpias, para ganhar para Cristo, e não para ganhar meu nome e status, para poder se aparecer no mundo, porque esse já recebeu o seu galardão. Eu nunca corri atrás de status, fama, nome e glória, eu prefiro ser pequeno. Tive muitas oportunidades para pregar em Camboriú, que já me chamaram para levar, mas eu não quis. Eu quero saber do meu nome escrito no livro da vida. Há muitos e muitos anos atrás, uma pessoa chegou em mim e falou assim: Reinaldo, você quer ter nome? Vamos agora para Camboriú. Você tem condições de pregar lá? Eu falei: não. Eu quero saber do meu nome no céu. Se meu nome estiver no céu, amém. Eu acho que cada um tem que ficar na vocação em que foi chamado. Uns é chamado para mar, outros é chamado para rios, outros é chamado para lagos. Eu prefiro ficar no meu cantinho. Eu quero saber se eu estou ganhando almas para Jesus. Eu quero saber se meu nome está escrito no céu. Pois bem, irmãos, a atitude de um missionário produtivo. Aqui começa a minha vida. A atitude de um missionário produtivo. Quando os médicos conseguiram controlar o infarto, eles me levaram para o terceiro andar. Nesse terceiro andar, igreja, eu estava no quarto 218, o penúltimo antes de chegar na janela, que dava para ver o monotrilho passar. Cheguei naquele quarto, havia um casalzinho, um senhor de quase 80 anos, 70 e poucos anos, junto com a tua esposa. E eu cheguei à noite, aquele casalzinho brigando, e eu querendo dormir, não conseguia. Aí eu levantei, cheguei perto deles e falei: dá licença. Eu sou o pastor Reinaldo, missionário. Aí os dois regalaram os olhos. Eu falei: olha, o negócio é o seguinte, eu vou orar por vocês, mas pelo amor de Deus, assim não dá. O altar de vocês, se vocês são crentes, não são crentes? Sim.
O altar de vocês está caído. Levanta o altar de vocês. Quando o altar de vocês levantar, o senhor sai dessa sala. O senhor não vai ficar aqui. Ninguém me perturba. E eu vou orar. E orei. Daí 2 dias ele já sarou e tal. Foi embora. Trouxeram um senhor, um jovem de 20 e poucos anos, com quase que 300 quilos. Com as pernas bem grossas, bem grandes, todinha infeccionada. E por cima ele ainda diabético. Internou ele lá junto comigo, para poder ficar 14 dias tomando um super antibiótico para poder tirar toda a infecção e secar tudo, porque estava tudo impus. A perna dele, irmão, pelo amor de Deus, parecia um tronco de uma árvore, não, um pouquinho maior, mais grosso. E ele respirava através de oxigênio que colocava, de tão forte e gordo que ele era. E ele ficava. E eu falei, Jesus. Fiz amizade com ele falou para mim, eu vou na igreja de vez em quando. Eu falei, você vai na igreja de vez em quando? Eu estou afastado. Eu falei, então está explicado. Aí eu orei por ele, peguei o celular, que deixaram eu ficar com o celular lá, não era UTI. Tal, colocar louvor e tal, e eu em cima nele palavra. Falei, você aceita a oração? Aceito. Orei por ele. Ficou lá só mais 2 dias, sarou tudo, secou, melhorou, foi embora. E os médicos só me filmando. Junto com as enfermeiras. Doutor Luiz falou para mim assim, senhor José Reinaldo, começa a andar no corredor, meu filho, porque você não pode ficar deitado, não, porque seu caso é um problema sério. Começou a andar, aí nos corredores, comecei a entrar nos corredores, comecei a evangelizar e pregar. Quadrangular, sem mensagem. Assembleia de Deus. Ia na igreja, mas não ouvia mensagem. Tinha gente de carismático, mas nunca ouviu uma mensagem boa da Bíblia. E eu entrava na sala, ficava 40 minutos pregando para eles. Aí entrei numa sala, que aí preguei depois de 40 minutos de uma mensagem boa, falando sobre Jó. Pastor Josué, sobre Jó, preguei sobre Jó. Quem era Jó? Como Deus abençoou Jó? Da que forma Deus libertou Jó? E aquela mulher com a filha ficou de boca aberta e se alimentando, crente. Ela falou, nunca ouvi uma mensagem assim, pastor, que mensagem gostosa. Pastor, eu falei, reconcilia com Jesus. E assim foi indo. Aí chamaram a enfermeira falou assim, Reinaldo, sai da sala. Você vai contaminar eles e vai pegar a contaminação. Você não pode sair daqui. Aí quando ela sai daqui, eu corri lá no fundo, entrei na outra sala. Nisto vinha uma senhora, entendeu? De 44 anos, que falou assim, aí Deus falou comigo assim, não chega perto dela. Não chega perto dela, não é momento ainda. E pessoas que eu entrava e orava, acabava de orar, aceitava Jesus, passava alguns minutos, Deus recolhia e ele ia embora. Fui evangelizando sala por sala e Deus fazendo obra. E algumas pessoas Deus recolhia, já levava, mas levava salvo. Tudo bem, as horas passam depressa e o meu tempo é muito curto, mas deixa eu continuar a mensagem aqui. A atitude de um missionário produtivo, igreja, tem que estar primeiro enxertado em Jesus Cristo. São João 15:5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Muitos querem ser missionários, mas ninguém quer sentir o que Jesus sentiu. E sentiu. E o que Jesus sentia? Ele sentia amor pelas almas. Ele sentia amor ao próximo, às ovelhas. Em Lucas 9:56, lá está dizendo a respeito de Jesus.
Porque, veja bem, são alguns versículos. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem não veio, entendeu? Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 4:18, lá está falando que ele foi ungido para evangelizar. Lucas 9:56, lá também está registrado uma passagem muito linda. Olha lá, porque o Filho do Homem, veja bem, olha lá, 9:56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Entendeu? Veja bem, veja bem, o que Jesus faz é coisa linda. Nós aceitamos Jesus, queremos Jesus, mas não fazemos o que Jesus manda. Nós queremos Jesus, fazemos a obra, queremos fazer a obra de Deus, mas fazemos na contramão. Sempre temos que estar voltado para o próximo e não para nós, igreja. Uma igreja produtiva é aquela que está enxertada em Jesus, que pensa como Jesus, sente como Jesus e faz o ide de Jesus. Eu fico feliz quando o nosso irmão que está aqui, que fez aniversário, quando o irmão falou para ele que ele é o que? Um evangelizador. Eu falei, nossa, graças a Deus, Jesus amado, graças a Deus. Isso me alegra quando, entendeu? Alguém chega em mim e fala assim, Reinaldo, eu preguei no trem, Reinaldo, eu preguei na Praça da Sé, porque eu preguei na Praça da Sé. Eu sei que é duro. Eu preguei na Praça da Sé uma mensagem, 7 coisas que Deus nunca viu. E naquele dia, depois que eu acabei de pregar, as 7 coisas que Deus nunca viu, aí uma senhora me procurou para poder falar sobre a vida dela. E como que Deus tinha falado com ela naquela mensagem. Ser um missionário é sentir o que Jesus sente. Amor, amor e amor e amor. Não tem outra explicação. Tem outra explicação, pastor Josué? Tem? Se tiver, me explica, porque eu não sei. Porque quem tem Jesus tem que ter amor ao próximo. E muitas vezes nós entramos dentro da igreja e não amamos o nosso irmão, criticamos o nosso irmão. Nós, entendeu? Ele senta de um lado e eu sento do outro. Nós de ir embora e cumprimenta, mal pega na mão. Não tem coragem de dar um abraço no seu irmão, que é o corpo de Cristo. Faz acepção de pessoa, só porque é pobre, só porque, entendeu, é negro, só porque é inferior. Irmão, para com isso. O corpo de Cristo é um só. É um só. Não faça acepção de pessoa. Quem está enxertado em Jesus tem amor às almas. Estar enxertado em Jesus, irmãos, é abrir mão das suas vontades. É abrir mão das suas vontades. A nossa dificuldade de andar com Deus em igreja é que queremos ser senhores do nosso destino. Lucas 9:23 mostra a respeito disso. Lucas 9:23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e... Então, irmãos, por que nós queremos mandar em nós, nosso destino? E não queremos fazer muito a vontade de Deus. Missões, igreja, não é ouvir um sermão no culto dedicado a missões. Não, missão não é isso. Mas missão é vida no altar, no Calvário. Missões é vida em chama, dia e noite. Só quem sabe o valor de uma alma sabe o que aconteceu naquela cruz. Só quem é apaixonado de pregar o evangelho, porque pregar dentro da igreja é fácil, pregar dentro da igreja é bonito, mas irmãos, prega lá fora, prega para o vizinho, prega onde você está, para você ver como que a dificuldade é muito grande. Muitas vezes nos dá branco, Jair. Muitas vezes nós queremos um versículo chave para poder mostrar para aquela pessoa, aí na hora não vem. A nossa mente parece que é tapada, parece que o inimigo cega, tapa. Mas quem é de oração, quem tem vida no altar, o Espírito Santo abre o leque,
e você pesca aquela alma para Jesus. Durante 2 anos, eu, Reinaldo, esse magro, feio, aqui ó, quase sem aparência. Vocês sabem o que é uma cortesã? Você sabe o que é cortesã? Cortesã é prostituta de rico, de nome, de alta, de poderio alto, cortesã. E vocês sabem que eu, para poder me sustentar na obra missionária, vocês sabem que muitas vezes eu tenho que vender algum material meu, que vocês sabem que eu vendo salgados, congelados, porque a minha vida é assim. Eu nunca cheguei numa igreja para pedir R$1.000, R$500. Não, eu tenho do meu sustento, eu procuro vender o que eu peço, e aí a ofertinha, eu ponho gasolina e eu vou levando a minha vida. E aí uma cortesã na rua veio para cima de mim com tudo. Oh, mas que homem cheiroso, que homem bonitinho, que homem, entendeu, esbelte. Aí eu gosto de homem assim, nossa, e veio e me deu um abraço, eu abracei. Aí você dá risada, né? Mas é verdade. Irmãos, estratégia de pescador. É estratégia de pescador. Eu nunca desfiz ninguém que chegou perto de mim, mesmo com maldade. Nunca. Mesmo levando um tapa na cara. Eu mostrei humildade, eu mostrei-me inferior, depois eu ganhei a pessoa. Sempre fiz isso. Um bom pescador que joga vara no mar, que joga vara num grande rio, Jair, ele tem paciência para poder conseguir pegar um peixe grande. E tem que ter estratégia. Então o que eu fiz, irmãos? Comecei a evangelizar ela, comecei a mostrar para ela o evangelho, comecei a mostrar meu testemunho junto com as outras que camufladamente eram prostitutas, mas ninguém sabia. Comecei a mostrar ela me abraçava, saía comigo abraçada naquele grande salão, entendeu? De manicure, porque são os lugares piores que existem, irmãos. Vocês não sabem o que acontece nos salões de manicure. Então tá bom, então sabe, né? Então, aí ela me abraçava e falava assim, meu noivo, ninguém mexe com ele. E eu olhava para ela assim e falava assim, para com isso, minha filha, para com isso. E a dona do salão, irmãos, a dona do salão é crente também, isso é que ela veio ficar bacana. E ela me conhece, ela sabia muito bem como eu era. E eu aqui só na orelha evangelizando. Um dia eu chamei ela num canto e falei, vem cá, fulana, vem cá. O negócio é o seguinte, tu me respeita, né? Você sabe que eu sou casado, que salão aqui, e tal, e pelo amor de Deus, eu não faço brincadeira. E aí, irmãos, e ela era uma consumidora, entendeu? Cliente fiel dos salgados. Eu não podia perder, mas eu tinha que ter sabedoria de Deus. Então aí eu fui com um jeitinho, fui mostrando a Bíblia, e fui mostrando o meu testemunho. Ela viu que não conseguia nada, ela falou assim, não, tem coisa errada. Ela falou assim, eu vou na igreja, eu vou ver que na igreja tem que ser homem. Ela pegou, foi lá na igreja do Brás, lá no Samuel Ferreira. Chegou lá, Deus, pum! Aí ela aceitou Jesus. Aí ela veio correndo, pastor, aceitei Jesus. Eu falei, glória a Deus, agora você vai ter que se firmar. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, agora discípula ela. Aí eu comecei a ensinar ela o que é certo, o que é errado. Comecei a mostrar para ela o caminho da verdade. Contei a história do prego. Você conhece a história do prego, pastor Josué? A história do prego, que foi colocado na parede de uma sala, entendeu? De uma mansão, contei para ela também. E ela ficou encantada, e ela começou a chorar. Aí Deus me deu revelação da vida dela, como que era. Ela falou assim, pastor, eu falei, não é eu, é o Espírito Santo que está falando contigo. Ela começou a chorar, se quebrantar, e começou a evangelizar as outras prostitutas. Hoje ela é uma serva de Deus, ganhadora de alma, temente a Deus, firme com Jesus, mas Deus tinha mostrado que eu ia ganhar um grande peixe, mas que eu tinha que ter paciência. Hoje, para a glória do Senhor, ela honra a
Então, missões, irmãos, é isso aí. O maior pregador, igreja, o maior pregador não é aquele que prega com eloquência, mas aquele que traz resultado da sua mensagem. Eu vou repetir. O maior pregador não é aquele que prega com eloquência, mas aquele que traz resultado da sua mensagem. Ele precisa estar gerando unidade no corpo de Cristo. A falta de unidade, igreja, de sermos unidos, impede o avivamento de acontecer, impede o impacto do Espírito Santo no mundo, é um obstáculo para a evangelização. Eu sei disso porque uma vez uma pessoa foi evangelizar outra, e aí o diabo entrou na boca daquele que estava sendo evangelizado e contou a vida dele. O outro foi evangelizar uma pessoa, aquela pessoa deu um tapa na cara dela, que a marca do dedo ficou no rosto. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estavam vivendo a vida no altar com Deus. Você quer evangelizar a tua vida no altar, tem que estar de pé. Você quer ganhar almas para Jesus? Se a tua vida não estiver no altar, não sai. Porque você vai passar vergonha. Mas se você tiver com a vida no altar, mesmo apanhando, aí vai cumprir que mesmo gemendo e chorando, sai semeando, mas volta feliz com seus feixes. É para a glória do nome de Jesus. Então, irmão, aí quando chegou no horário, vou dar uma corridinha aqui. Se eu passar 10 minutos, me perdoa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Aí, todos no hospital lá comigo, lá, tá indo. Chegou um dia, já perto de eu fazer o catéter, eu tinha ido fazer o catéter, mas no Hospital São Paulo, mas o médico não quis fazer. Quando ele abriu, ele colocou o catéter, que entrou aquele líquido super gelado. Esqueci o nome do líquido. Contraste. Isso aí, bem gelado, mas super gelado em mim, que aquilo entrou queimando. Que bateu na tela, que ele olhou na tela, ele falou, para, esse homem ressuscitou. Ele chegou na minha esposa e falou assim, seu marido era para estar enterrado hoje. Ele teve uma segunda chance, não é impossível e sobreviveu ao infarto que ele teve. E eu estava de pé lá, eu estava na maca lá normal. No dia seguinte, igreja, aí aquela que Deus falou para mim, não ir na sala, nem conversar com ela. Ela fala com Deus assim, Deus, se esse homem é homem de Deus, que está todo mundo olhando nele, todo mundo comentando dele aqui no quintal, aqui, esse homem, manda ele aqui agora. Na hora Deus falou assim, é agora que eu quero que você entre lá. Quando eu levantei da cama, que eu fechei a Bíblia, que a minha sala aqui a dela de frente, naquele corredor, que eu entrei na sala e ela regalou os olhos e falou assim, mas acabei de falar com Deus agora, a teu respeito, é Deus mesmo que te mandou aqui. Só que aí naquela hora, o Espírito Santo me tomou. O Espírito Santo me tomou e falou assim, eu presente aqui contigo, seu nome? Ela anda, eu falei, quantos filhos? Porque Deus quer ouvir da boca dela. 3 filhos, 18, 15, 3. Aí, na conversa vai começar bem, eu falei, escuta aqui, você conhece o Evangelho? Ela falou assim, sim, eu sou desviada do Belém. Eu falei assim, você está aí, Deus me revelou, você está aqui porque você foi decepcionada. Eu falei assim, sim, eu fui decepcionada no meu casamento, com 1 ano de casado. Já tinha recebido decepção, mas continuei. E acabei de receber mais decepção ainda. Eu falei, por isso que você saiu da igreja? Ela falou assim, sim, saí da igreja. Eu falei, escuta minha filha, só que nesse momento agora aqui o chão abriu. Você está no arco junto comigo aqui, abriu o leque. O que te trouxe aqui foi o rim. Eu falei assim, vou ter que fazer hemodiálise agora, porque os médicos não conseguem descobrir nada. E descobriu que meu rim já era, meu rim não tem... Eu falei, não senhora, seu rim está bom demais. Você não tem nada. Seu problema é espiritual, o médico não vai resolver seu problema. Eu falei, agora nesse exato momento aqui, ó, tá aqui, ó, lá embaixo. Eu falei assim para ela, lá embaixo, está tendo eleição agora. A sua alma está sendo leiloada.
Está Jesus à direita e Satanás à esquerda e você está no meio. Tua alma está sendo leiloada agora. Quem é que leva? Se é Satanás ou se é Jesus? Mas sabe por que ainda não foi decidido esse leilão? Porque eu ainda estou aqui e você também está. Se você, mas o meu pecado, pastor, não tem mais perdão. Eu falei, por que não tem mais perdão? O seu pecado, eu falei, não, eu pequei e Deus não me quer mais. Já estou condenado ao inferno, esse leilão o diabo vai ganhar. Eu falei, não senhora, Jesus não perde nenhuma alma que chega até Ele com arrependimento. Nenhuma, a decisão depende de você, sim. Eu falei, mas pastor, assim, eu separei do meu marido, assim que eu acabei de divorciar dele, depois que deu certo, tudo, em seguida, já arrumei uma mulher para morar junto comigo. Eu falei, mas Jesus perdoa e você deixa, e Ele te tira você hoje, daqui agora. Ele vai tirar você hoje e agora. Se você reconciliar com Jesus agora, se você não vai fazer hemodiálise, se você vai para casa sarada e você trata de ir para a igreja, quer reconciliar com Jesus agora, ela demorou um pouquinho para responder. Eu falei, eu vou deixar você e Jesus agora, porque já não é mais comigo. É você e Jesus, e dou as costas. De tarde eu volto aqui. E eu peguei e dei as costas. Das 3 às 4 foi visita, veio 2 evangelistas, entendeu? Um é cantor, cantou, pregou para mim, tudo bem, acabou a visita, eles foram embora. Aí eu falei, e agora deixa eu ir lá ver ela. Quando eu cheguei para ver ela, cadê a Ana? A Ana já não estava mais lá. Aí eu falei, senhora, a Ana foi fazer hemodiálise. Eu falei, não, o médico veio aqui e falou assim, ó, tá tudo certo, no teu rim não tem nada, você vai para casa agora. Pô, já deu alta e ela já foi para casa. E ela reconciliou com Jesus. Você vê como que Deus faz, irmãos, através de um. E eu entrei em depressão, igreja, eu entrei em depressão. Vou passar 10 minutos, mas tenha paciência. Eu entrei em depressão comigo, porque eu não aceitava. Porque os médicos falaram assim, só operação para resolver o seu problema. Eu entrei em depressão, comecei a chorar. Quando eu entrei, comecei a chorar a igreja, porque ia rasgar eu tal, não ia ser mais original. Eu já ia me tornar um homem paraguai, entendeu? Agora o homem original já não é mais. E aí, como é que eu vou fazer, Jaime? Comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, aí eu fechei os olhos, aí Jesus se apresentou numa visão, me deu uma visão grande, de um grande, entendeu, espaço cheio de labareda de fogo, e eu em cima parado, eu ia para lá, eu ia para cá. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí Jesus pega e fala assim, você está vendo esse fogo? Que você está andando por cima dele? Falei, sim. Ele está te queimando? Aí ele falou, não, a tua prova é de fogo, meu servo. Eu te trouxe aqui para uma missão, é necessário você passar por isso. Você está andando em cima do fogo, porque eu estou contigo. Aí, irmãos, aí foi onde eu me acalmei, foi me acalmando, tranquilo. E aí eu peguei, aí eu estava esperando algum hospital me chamar, o Santa Casa me chamou. Quando o Santa Casa me chamou, irmãos, aí eu fiquei no pronto-socorro, que é o inferno. Gente de tudo quanto é jeito. Pensa numa UTI, que não é UTI, é o inferno, porque tudo junto, aquele monte, um monte de cama e todo mundo junto. Eu tive que ficar na cadeira porque não tinha espaço, para dormir numa cadeira dura, ruim. Esqueceram de dar comida para mim, o almoço meu foi uma canja bem ralinha que eles me deram. Aí chegou de noite, irmãos, eles esqueceram de me dar janta, Jairo, passei fome, emagreci 4 quilos lá dentro, viu? Irmãos, pensa numa comida ruim de hospital, sem sal, sem nada. Pensa numa comida triste para comer. Nem cachorro quer comer. Aí, irmãos, tudo bem. Eu falei, Jesus, se tu não tirar eu daqui, e eu não vou operar, não vou fazer nada. No dia seguinte, amanheceu o dia, eu falei para todo mundo, ó, eu vou embora. Aí todo mundo, não vai não. Aqui eu tinha pregado para eles, já tinha falado para eles. Eu falei, não, eu vou embora, não, aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Isso aqui para mim, isso aqui não é tratamento de ministro de Deus. Aí, irmão, quando deu 6 horas da manhã, chega um carrinho, chega um médico, chega uma enfermeira. Quem é o senhor Reinaldo? Eu falei, presente.
Vamos embora. Eu falei, glória. Aí todo mundo bateu um palma para mim. Aí fui embora. Cheguei lá, irmãos, fiquei no segundo andar. Quando eu estou no segundo andar, irmãos, está lá 2 mendigos no quarto. Um em estado lastimável, câncer no reto, já tinha até pegado o corpo inteirinho. Os médicos chegou lá e falou para ele assim, você não tem mais jeito. Na minha frente e na frente dele. Os médicos falaram assim, para você não tem jeito. E o outro mendigo, entendeu que o ônibus passou em cima das 2 pernas, quebrou os 2 fêmur dele. E já fazia 15 dias que ele estava, 20 dias que ele estava lá e ninguém resolveu o problema dele. Estava com uma faixa lá. Desci da cama, arrumei tudo, me apresentei para eles e expliquei para eles o que é eternidade. O que é ser luz, o que é ser trevas. O que é servir a Deus, o que é não servir a Deus. O que o pecado faz com o homem e o que Deus faz através do pecado do homem. Preguei para eles 1 hora. Aceitaram Jesus. Aí o que estava com câncer, tudo lá, eu falei para ele assim, quem dá a última palavra é Deus, viu filho? Você fica quieto aí no teu canto. Aí ele olhou para mim e falou, amém. No dia seguinte veio um padre, pregou para ele, orou, tal, lá rezou e foi embora. Aí no dia seguinte, vem 3 jovens. Esses 3 jovens chegou, orou, pregou para ele, leu a revistinha, tal, e ele só de olho em mim. Eu falei para ele, firme. Eles não orou e não orou usando nenhuma imagem. Beleza. Aí eles vieram para mim. Quando eles vieram para mim, igreja, eu falei, se eles falar qualquer nome de santo aqui, eu repreendo eles aqui na palavra. Mas eles não falou. Ele falou, meu senhor, tudo bem. O senhor aceita uma oração? Eu falei, pode fazer. Eles foram orar, eu falei, Deus, usa eles aí de forma que oculta eles com santo, porque tu me conhece, eu sou Pedro e sou Elias. Se entrar santo aqui, eles vão ouvir. Aí eles oraram para mim, mas oraram só no nome de Jesus e amém, encerrou. Aí o Espírito Santo falou assim, pode falar com eles agora. Eu falei, vocês conhecem Bíblia? Meu senhor, nós conhecemos mais ou menos. Eu falei, lindo trabalhar de vocês. Porém, eu vou apresentar para vocês um Deus que vocês não conhecem. Vocês conhecem Bíblia? Não. Eu falei, a Bíblia divide em 7 pedaços. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O que vocês estão fazendo é o que Deus fez com Adão. Ele evangelizou Adão, evangelizou Abraão, ele evangelizou tanto. Aí fui mostrando para eles as dispensações. Eles ficaram de queixo aberto. Eles falaram assim, nossa, nunca aprendemos nada disso. Nunca ouvimos isso. Se eu tivesse tempo para ficar pertinho do Senhor, para poder eu aprender um pouquinho mais. Falei, não. Só isso aqui que eu ensinei vocês, ensina na capela. Não usa nome de santo, usa a Bíblia. A Bíblia é o melhor livro que tem. A Bíblia, aprenda uma coisa, a Bíblia não se lê. Lê bula, você lê revista, você lê jornal, você lê qualquer livro de romance, qualquer besteira. A Bíblia foi feita para meditar. Quando você medita na Bíblia, é diferente de você ler. Tanto é que Josué 1:8 lá diz, medita nela de dia e de noite. Meditar não é ler. Quando você lê, você perde 60% do que você leu. Mas quando você medita, ela entra em você, ela transforma a sua vida, ela muda o teu ser, porque você medita nela, e quem medita tem comunhão com Deus. Bom, eu vou dar uma outra aqui para poder. Estar enxertado em Jesus é ter o mesmo sentimento. Filipenses 2:5. Estar enxertado em Jesus é ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, de sorte que haja em vós mesmos sentimento que houve também em compaixão pelas almas. Tanto é que Salmo 142:4 diz, elas clamam por
socorro. Olha lá, olhai para a minha direita e vi. Olhei para a minha direita e vi. Mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Então elas estão pedindo socorro, clamando. Jesus revelou o segredo real de uma vida frutífera, igreja. Frutífera, o que é? Primeiro, estar ligado nele. Jesus disse, sem mim nada podeis. Estar unido nele e estar dentro dele na palavra. Então, se você que está achando que você é alguma coisa, desça do cavalo. Porque quando Paulo desceu do cavalo, recebeu um encontro com Cristo, aí sim houve uma transformação. E o motivado, quem que é uma pessoa motivada, igreja? Motivado é aquele que o pastor fala assim, eu preciso de pessoas voluntárias para fazer isso. Deixa comigo, pastor, deixa comigo que eu vou e faço, deixa comigo. Ele é motivado. Aí no outro culto o pastor falou assim, fulano, você fez? Pastor, esqueci. Eu esqueci, me perdoa, eu vou fazer. O motivado sempre tem uma desculpa. Eu preciso de pessoas para evangelizar. Quem vai estar lá? Eu vou estar. Eu vou estar lá, pastor. Dá um sorriso para mim. Ele só é motivado. Eu poderia usar vários tons e vários exemplos aqui de pessoas motivadas. Estou dando só um exemplo. Pessoa motivada, ela não transforma. Pessoas motivadas é pessoas que precisam de ter, por exemplo, um bom louvor, uma boa mensagem, para ele poder ser motivado. Há um louvor, lembra, eu não sei se vocês lembram, pastor, vou lembrar aqui, o pastor Jário, pastor Josafá é antigo, vocês lembram do conjunto Jerusalém, dos negão, que cantava, conta glória neste lugar, conta glória, lembra? Que pegava no pandeiro, que ele pegava no pandeiro, aí todo mundo começava a ficar, são pessoas motivadas pelo louvor, ou então uma boa mensagem, fala a Deus, e sabe aquela mensagem que ele nunca é com ele, sempre é com os outros? Pessoas motivadas, mas uma pessoa que é transformada, é diferente. Pessoa transformada, não importa como é a mensagem, ele fala, como eu sou pequeno, Jesus, realmente eu preciso que tu entre em mim, e eu preciso estar dentro da tua palavra. Me ensina, Jesus. Eu sou seu discípulo, Jesus. Me ensina, Jesus. Ele é humilde. Não é uma boa mensagem que te, entendeu? Que traz o pregador. O que traz o pregador é o Espírito de Deus envolvendo o pregador, incentivando ele e levando a palavra para a igreja, dizendo, você é um ganhador de almas. Não existe crente de banco. Não existe crente de banco. Você, quer ou não, é um ganhador. Na minha rua, todo mundo me conhece como pastor, entendeu? Ganhador de almas. Na minha rua só tem traficante, pessoas viciadas em drogas, tudo. Mas todos eles estão evangelizados. Um dia o demônio pegou um lá. Chamaram algumas pessoas lá de uma seita, não conseguiu. Chamou uma pessoa lá, chamou um membro de uma Assembleia de Deus lá do Belém, não conseguiu. Aí uma pessoa falou assim, chama o pastor Reinaldo, aquele lá sim, chama ele. Eu tinha acabado de chegar do culto da igreja pentecostal unida, igreja russa. Eu tinha acabado de chegar da igreja russa. Aí eu cheguei, o que foi? É você mesmo, vem cá. Olha lá, ó, o demônio pegou ele, ninguém tira. Falei, tá bom, então dá licença. Mas se nós soltar ele aqui é perigoso, pastor. Eu falei, solta. Ele vai te bater, eu falei, solta ele. Aí quando soltou ele, eu levantei a mão e falei, quieto! Em nome de Jesus. Ele, com aquele jeitão dele, eu falei, em nome de Jesus. Aí ele resistiu. Quando ele resistiu, eu levantei a mão e falei assim,
você não quer sair, então agora eu vou trancar você no abismo. Porque eu tenho poder para isso. Ou você sai ou eu te tranco no abismo. Porém, em nome de Jesus, sai! Aí ele deu aquele grito, pum! Saiu. Eu falei, fala, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, fala, só Jesus salva. Ele falou, só Jesus salva. Foi, está liberto. Para encerrar a igreja, meu tempo aqui foi curto com esta mensagem. Para encerrar, me levaram para a sala de cirurgia 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, já estava eu já indo para a sala para ser operado. Eu entrei, japonês, novinho, mas uma grande junta de médicos, porque tinha estagiário junto, tinha um médico-chefe, entendeu, um médico tudo, e as enfermeiras auxiliares e tudo, um monte, e um gravador do lado, e o japonês com uma serra, irmão, que pelo amor de Deus, dá medo. Ele chegou e falou assim, seu José, como é que está o seu estado emocional? Falei, ótimo, doutor, 100%. Seu estado psicológico? Eu falei, 100%. Sabia que o senhor vai morrer agora, senhor José Reinaldo? Eu falei, você vai morrer agora, você não aguenta essa cirurgia. Se eu fosse o senhor, ia para casa. Curte a sua família, viaja, cuide seus filhos, come de tudo. Daí 6 meses, até 2 anos não passa disso, o senhor já vai embora. Eu falei, doutor, qual é a minha probabilidade? Então é isso aí, você não tem nenhuma. Se o senhor quiser operar, é o senhor que decide. O senhor vai ficar agora nessa mesa, agora, o senhor fica nessa mesa. O senhor não aguenta essa cirurgia. Falei, doutor, não chegou a minha hora não. Ah, não? Não. Pode descer a serra. Mas, senhor Reinaldo, não opera, senhor Reinaldo, você vai morrer. Eu falei, doutor, eu sei para onde eu vou se chegou a minha hora. Eu tenho que entrar lá. Se é hoje a minha entrada lá, desce a serra. Aqui no pescoço aqui fica um acesso, né, que fala? É acesso, né? O anestesista estava atrás de mim, eu dormi. 6 horas e 48 minutos, 50 minutos mais ou menos, quase 7 horas de cirurgia. Tirou 50 centímetros daqui, da virilha até aqui. Tirou primeiro daqui. Secou ela, deixou do lado e rasgou meu peito e fez a operação, tudo. Quando acaba a anestesia, igreja, quando acaba a anestesia, demora de 2 a 6 horas para a mente voltar normal e também para que abra os olhos e você conhece as pessoas. Acabou a cirurgia, acabou a operação, acabou-se a anestesia em seguida, certinho como estava programado. A memória voltou, eu já voltei falando, e os médicos, não acredito! 2 bolsas de sangue do lado, nem precisei nela. Aí os médicos, isso aqui é vontade de viver! E eu quietinho. Quando eu saí para fora, minha nora estava perto do elevador, porque a operação é perto do elevador para subir já, entendeu? Para entrar na UTI. Aí a minha nora pertinho de mim. E aí, doutor, foi bem? E eu ouvindo. Sim, sucesso. Aí ela falou assim, você está me ouvindo? Eu, qual é meu nome? Baixinho, porque aqui, irmão, no gogó, fica uma bolha d'água desse tamanho por causa da intubação. Porque você fica entubado, deu oxigênio, então aquela saliva que fica na boca vai e vem, então aqui cria aquela bolha, então você fala baixinho. E aquela bolha fica aqui, ela some com o tempo, fica aqui. Aí eu peguei e falei assim, Jéssica. Aí os médicos falaram assim, isso é incrível. Cheguei na UTI, colocaram eu na UTI, olha só, irmãos, como que Deus faz. Cheguei na UTI, nós arrumaram tudo lá, encheram eu de aparelho, porque é tudo monitorado na UTI, tudo você é monitorado. Aí eles foram embora, aí eu falei assim, enfermeira, não podia falar outra, enfermeira, você está aí?
Tô sim, José, o que você quer? Eu falei, enfermeira, primeiro lugar, molha algodão, molha gases, porque não posso beber água por enquanto. Mas passa nos lábios, pega fogo, tô explodindo de fogo na garganta e na boca. Ela falou, tá bom. Ela pegou, eu falei assim, ela assim, eu posso te pedir um favor? Ela falou, quer? Eu falei assim, põe um louvor para mim, ouvir. Ah, mas não posso. Eu falei, pega o seu celular, põe um louvor para mim. Eu estou com sede de ouvir um louvor. Ela colocou um louvor e colocou um patinho de mim no meu ouvido. Quando acabou, ela veio e buscou. Eu falei assim, faça um favor para mim. Ela falou assim, eu falei, leia a Bíblia para mim. A sede era tanto, irmãos. Meu negócio é com Deus, meu negócio não é na terra. Meu negócio não é, entendeu, com o homem, não é com ninguém. Meu negócio é o céu. Eu amo essa palavra. Eu falei, lê para mim. Ela falou assim, mas não tem Bíblia aqui. Eu falei, abaixa no celular. Ela falou, tá bom. Ela abaixou no celular e falei, o que você quer que eu leia? Eu falei assim, quero que você lê para mim São Mateus 7, São Mateus 8. Escolhe qualquer passagem, pode ler, que já para mim já é o suficiente. Aí ela leu tudo direitinho. Ela falou, tá bom agora, seu José? Eu falei, tá bom. Ela correu no corredor e falou assim para as colegas dela, tive que dar uma de pastora. Eu peguei e falei, tá bom. No dia seguinte, aí colocaram um senhor do meu lado, igreja, colocaram uma pessoa lá, doente. E essa pessoa estava com depressão. Olhei para a cara dele assim e falei, ô, seu João, olha para mim. Olha o jogo lá, São Paulo e Corinthians, olha lá. São Paulo e Palmeiras, olha lá, tal. Ele falou assim, mas desligaram. Eu falei, enfermeira. Eu falei, o que é? Enfermeira, está pedindo para ligar a televisão aqui. Aí ele falou assim, mentira. É ele que quer que liga, ele. Ele começou a dar risada. Aí aproveitei, o Espírito Santo falou comigo assim, agora começa a conversar com ele. Aí comecei a conversar com ele. Ele saiu da depressão. Quando ele saiu da depressão, sorrindo, começou a conversar comigo, brincar. E os médicos só de longe, porque tem câmera, vendo tudo. Eu ficava até quase meia-noite conversando com ele, para me encerrar a igreja. Ele saiu da depressão, aí os médicos tudo arrumado, e eu estava com um dreno colocado aqui, aquele dreno estava demorando para poder sair, entendeu? Porque é o dreno para poder drenar, sair o sangue com água, tinha que sair fora, a igreja, aí tiraram aquele negócio, aí eu tinha que ir para a sala, a igreja, esperar ainda mais 2 dias na sala, para poder ir para casa, 4 dias já na UTI, eu já não estava aguentando mais, não estava comendo mais, já estava ficando vareta, já só uma vareta, estava ficando mais vareta ainda. Aí eu falei, vou sair daqui, Jesus, eu vou morrer de luz, vou criar asa, vou sair voando, Jesus. Aí, veja bem, igreja, aí, da UTI, aí o médico falou assim, Reinaldo, você já ganhou alta. Eu falei, glória a Deus. Coloquei o apelido em todos os médicos. Não, eu nunca vi que o hospital tem tanto médico de da UTI igual lá. Tanto cardiologista, tantos médicos, nutricionista, tudo. Coloquei o apelido em todos eles. Brinquei com todos eles. Na hora de eu sair, eles fizeram uma fileira no corredor de cá. Outra fileira de enfermeira, de auxiliar técnico, de enfermagem, de médico, cardiologista, tá tudo aqui. Foram os que estavam na UTI, os outros tudo sério, tudo para a porta. E eu passando no meio deles daquela carrinho de roda, e indo já para o corredor para ir para fora, e todos eles de pé, entendeu? Batendo palma para mim, e eu saindo com honra para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Encerrando agora, de vez, igreja, o que é uma reflexão antes de morrer? Antes de morrer, Maomé disse, eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse, eu não sou o caminho. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, disse, procure a verdade. Aí veio um homem, Jesus de Nazaré, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Toma para Jesus, igreja. Passei dos minutos, mas me perdoa, era necessário eu passar alguns minutos.
por causa do meu testemunho junto. Se fosse só uma mensagem, não ia passar. Então vocês me perdoam. Eu sei que daqui para o fim do ano vocês não vão querer me chamar não, mas chama, viu? Me chama! Jairo, você é testemunha, você tem que chamar, hein, Jairo? Irmãos, eu trabalho nessa obra já faz muitos e muitos anos. Muitos anos. E eu sempre carreguei alguma coisa. E aí fora tem um croissant de chocolate. Não tenho mais croissant porque acabou. Tem pão de batata, tem esfirra, pão de queijo, folheado de 4 queijos, folheado pizza, tem pão de queijo recheado, tem um monte de coisa aí, entendeu? Que vocês comprando, vocês vão me ajudar na obra missionária. E eu estou planejando ir para a Aldeia dos Índios. Já estive na Aldeia dos Índios 2 vezes, na tribo terrena dos Índios, e eu vou voltar de novo. O índio cacique vai encontrar comigo agora em fevereiro, dia 6 desse mês. Ele vai vir com mais 2 irmãos, ele é hoje pastor, graças a Deus por isto. Vai vir para cá, ficou de me trazer um cocar, trazer algumas coisas para mim, de lá, porque eu estava de avião, não podia trazer de avião, eles vão vir de ônibus e vão trazer para mim. Porque dentro do avião, se você não pode trazer flecha, não pode trazer cocar, você não pode trazer nada dessas coisas, avião é chato, entendeu? Mas eles vão trazer. Aí quando eles trazerem para mim, aí eu vou vir aqui, vou vestido de índio, vou me vestir de índio e vou pregar com vocês, entendeu? Como eu prego lá na Aldeia dos Índios. Mas me ajuda nesta obra, tá bom? Deus abençoa, fica com Deus. Hoje, vou falar uma coisa para vocês, revelação aqui, hoje todos nós estamos abençoados. Esta palavra de vitória e de bênção, vocês vão levar para casa hoje, transformado e não motivado. Em nome de Jesus, amém?